Bom dia, primeiro ano. Hoje nós iremos corrigir a atividade da aula 11 de desenvolvimento sustentável. A primeira página, ela é um texto, né, com a apropriação da natureza, são conceitos. A segunda página são de conceitos também do texto. E no final dela, a gente vê o primeiro exercício do Enem. O exercício do Enem é uma questão de interpretação de texto, né? Se compararmos a idade do planeta avaliada em 4,5 bilhões de anos, olha só. Então, a Terra tem 4,5 bilhões de anos aproximadamente. Com a pessoa de 45 anos, então ele quer que você compare isso. Então, quando começaram a florescer os primeiros vegetais, a Terra teria 42 anos, né? Só no finalzinho aí vai chegar, a Terra vai começar a ter seres humanos, ou seres vivos, né? As plantas, perdão. Aí ela só conviveu com o homem moderno nas últimas 4 horas. Quer dizer, nós vamos chegar, já está lá no último bilhão de ano, quando surge o primeiro homem, né? E aí depois disso, há cerca de 1 hora, viu começar a plantar e a colher. Que plantar e colher é agricultura, né? A menos de 1 minuto, percebeu o ruído de máquinas e da indústria. E como denuncia a ONG de Defesa do Meio Ambiente, foi nesses últimos 60 segundos que se produziu todo o lixo do planeta. Então, segundo os dados dessa ONG, a partir da industrialização é que nós começamos a destruição em massa do nosso planeta, né? O que ele pede lá na alternativa? O que permite concluir que a agricultura começou a ser praticada há cerca de, em relação à idade da Terra, 45 bilhões de anos, como foi na última hora que surge a agricultura, isso equivale a 10 mil anos, tá? Então, por isso a letra D de dado é o gabarito correto. Número 2. Esta revolução ocorreu há cerca de 9 mil anos, quando o homem deixou de ser nômade para ser sedentário. Então, ele para de viver da coleta da fruta que caía da árvore, da semente, né? E ele passa a dominar a agricultura, ele passa a saber como plantar, como colher. E aí, a partir desse momento, ele não precisa mais ficar vagando atrás de alimento. Nesse período surgiu o sedentarismo humano, o que está diretamente relacionado à formação das primeiras comunidades, que deram origem às primeiras civilizações nos séculos posteriores. Como tal revolução ocorreu é um grande mistério. Entretanto, sabe-se que não se deu de maneira uniforme. Trata-se, olha aqui, quando o homem deixou de ser nômade para ser sedentário. Quando ele parou de ir atrás do alimento, né? Ele passou a plantar. Então, trata-se da revolução agrícola. A revolução agrícola foi importantíssima. A partir do momento que ele sabe cultivar a terra, ele pode começar a plantar seus grãos, plantar seu alimento e dali ele não precisa mais ficar vagando. Então, essa é a primeira revolução que acontece. Número 3. Leia o texto a seguir. Então, o gabarito dessa aqui ficou letra B, tá? Perdão. Aqui, letra D. Número 3. Leia o texto a seguir. Aponte a alternativa que se adeque à sua interpretação. A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos em quantidades maiores do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado, foi a chave para tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. Então, a partir do momento que a gente começa a queimar as matas, né, os troncos das árvores, o carvão, então, é a primeira fonte de energia nossa. Isso libera o vapor
e desse vapor ele vai gerar energia. E aí nós podemos produzir em maior escala. Surge então a Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais drasticamente e mais rapidamente do que em qualquer outra época desde a invenção da agricultura. Então, primeiro vem a Revolução Agrícola, que ocorreu 10 mil anos antes da Revolução Industrial, tá? Ele fala o seguinte: a ponte alternativa que segue a sua interpretação. Letra A. O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura? Não, ele em momento algum fala que a máquina a vapor prejudicou a agricultura. Ele fala que a máquina a vapor mudou drasticamente a face do mundo, né? E que ocasionou que a Revolução Industrial. Letra B. Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que esse foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da produção. É essa a alternativa correta, tá? Alternativa B de bola. Vamos ver as outras. Letra C. O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida que a Revolução Industrial provocou no mundo contemporâneo. Ele não fala nenhum efeito negativo que ela causou, ele só fala que ocorreu, tá? Letra D. Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque funcionava à base da eletricidade. Eletricidade ainda nem existia, né? A máquina a vapor é a energia da queima do combustível, né? Do carvão, e que libera um gás de vapor, né? Que faz as engrenagens girar. Aquece o maquinário. Letra E. O texto indica que a agricultura durante 10 mil anos impediu que a indústria se desenvolvesse. A agricultura em momento algum impede o desenvolvimento da indústria, e no texto também não tem nenhuma referência a isso. Então, a letra B é a correta. Número 4. Os recursos naturais são subdivididos em dois grupos conforme as suas capacidades de manterem-se disponíveis ou não na natureza. Após a utilização pelas atividades humanas, existem assim os recursos que são naturais renováveis e os não renováveis. Então, os renováveis, podem demorar um tempo, mas eles vão se refazer, tá? Na natureza. E tem alguns outros que eles não são renováveis. E aqui ele te pede, o exercício te pede exatamente isso. Você colocar o número 1. Não tá dando para ver, perdão. Colocar o número 1 para os recursos renováveis e 2 para os não renováveis. Então, vamos lá. O ouro, ele é não renovável, né? É um minério que demora muito tempo para ser produzido em algumas regiões do planeta. Tem todo um solo propício, Então, esse minério ele não é reposto. Diamante, a mesma coisa, não renovável. O solo ele é renovável, gente, com a decomposição, né, das plantas, dos animais mortos, forma-se o humus e aí ele pode ser renovado. A água também é renovável, devido à chuva, evaporação, todo aquele ciclo. Os vegetais, ele também entra como renovável, tá? A luz solar, nós temos sempre luz solar, então, devido ao ciclo solar que nós temos, isso é uma energia renovável. Agora, o petróleo também demora milhares de anos para ser formado, tem toda uma questão do tipo de sedimento, do tipo de rocha. Então, isso aqui é fonte não renovável de energia que a gente utiliza para formar os combustíveis nossos, gasolina, para formar o diesel, tá? E, por último, as florestas são renováveis. Observação, são renováveis, mas é uma coisa rápida, não, uma coisa que demora, né? Para vocês terem uma ideia, uma clareira na mata, numa floresta como a floresta amazônica, clareira, quando a gente fala, é um pedaço desmatado, tá? No meio da mata lá.
demora até 100 anos para ela voltar ao estágio clímax dela. Então, a alternativa correta ficou letra C. Tá? Vamos agora para a questão número 5. Os recursos naturais do mundo, o modelo de desenvolvimento adotado pelos países centrais e por parte dos países periféricos gerou impactos ambientais que ultrapassaram os limites territoriais, das unidades políticas, sem respeitar os limites elaborados pela geografia e pela história dos lugares e de quem os habita. Ao relacionar o texto apresentado com os 5 eventos seguintes, número 1, destruição de camada de ozônio, 2, combate ao bioterrorismo, 3, mudanças climáticas globais, 4, perda da diversidade biológica e 5, fenômeno da ilha de calor. Verifica-se que está correto apenas o que se afirma em. Então, essa questão aqui do modelo territorial desses países que gerou impacto, eles vão ultrapassar os limites dessas unidades políticas e os limites elaborados pela geografia e pela história, e vão se relacionar aos eventos destruição da camada de ozônio, porque a camada de ozônio ela é destruída pela liberação de alguns gases, como CFC, que se une na atmosfera com o oxigênio, o O3, o ozônio. Ele vai quebrar essa ligação de O3 e vai se desfazer. E essa camada aqui, então, vai formar um buraco. Só que esse buraco não fica em cima do local onde foi liberado esse gás, né? Que seriam nos países desenvolvidos, nos países como os Estados Unidos e a China, que consumiam muito desses produtos com CFCs. Ele, com o movimento de rotação e translação da Terra, com os ventos, eles tendem a se acumular em cima dos polos. Então, ele não respeita essa fronteira. E com o acúmulo desses buracos na camada de ozônio, nos polos, eles aumentam a temperatura, ocorre o derretimento das geleiras e tem todo um aspecto, efeito cascata aí, da questão dos animais, das plantas, né, que estão adaptados àquele clima de frio, aquele clima de extremo dos polos. Bom, outro que também não respeita essa territorialidade aí é a mudança climática global. Quantas vezes nós já vimos, esse ano, inclusive, que passou, nós tivemos um episódio aqui no Brasil que teve a queimada muito grande na Amazônia e em São Paulo, que é a região sudeste do Brasil, né? Então, lá na região norte teve a queimada, na região sudeste do Brasil, São Paulo ficou totalmente coberto por essa fumaça, o sol não passou e às 3 horas da tarde a cidade ficou totalmente escura. Quer dizer, então essas mudanças climáticas globais, o aquecimento global e tudo, não respeita esses limites territoriais. Eles acabam, mesmo que for o desmatamento que foi na Amazônia, na região norte do país, foi sentido o efeito não só nessa região. Esse efeito vai ser sentido em várias partes ali do nosso país, principalmente porque a Amazônia, uma grande floresta como a Amazônia, ela faz com que retenha umidade no ar e ela é responsável por um regime de chuvas, e pelo resfriamento do ar, digamos que ela seria o ar-condicionado não só do nosso país, mas de outras partes aqui da América. Bom, então a 3 também não respeita as mudanças climáticas nem a destruição da camada de ozônio. E a 4, que a perda da diversidade biológica, né? Um animal, ele não fica, e nem a planta, ele não respeita a divisão de países. Então, eu tenho a onça pintada, por exemplo,
que ela se encontrava em toda a América. Conforme teve o desmatamento, né, a colonização, toda aquela história que a gente já conhece, o habitat dela foi sendo destruído, ela acabou ficando restrita à América do Sul. Se eu perguntar onde que a gente encontra a onça-pintada, muitos de vocês vão falar para mim no Cerrado, no Pantanal. Na realidade, a onça-pintada, ela se encontra em quase todos os biomas brasileiros, tá? Então, ela também não respeita aí essa questão de territorialidade aí, de linhas geográficas. Então, a letra correta é a letra B. Bom, encerramos a correção dessa lista. Nós vamos começar agora a correção da lista da aula 12, tá? Desenvolvimento Sustentável 2. A primeira parte é texto, a segunda parte a gente começa com os exercícios. O que nós temos aqui? Número 1. Com base no fragmento do texto a seguir, responda. O termo hotspots. Gente, hotspots é muito utilizado. Os vestibulares gostam muito de cobrar essa questão, tá? Significa a palavra, a tradução, né, para o português, são pontos quentes. O que seriam pontos quentes? Seriam regiões em que há um acúmulo ou uma quantidade maior de biodiversidade, ou seja, de variedade de espécies, ou que tem espécies que só existem naquele local, espécies endêmicas, tá? Então, se aquela vegetação, se aquele local for degradado, essa planta, esse animal, esse ser vivo, ele vai entrar em extinção. E aí a gente continua aqui, né? O termo é utilizado para designar lugares que apresentam uma grande riqueza natural e uma elevada biodiversidade, mas que, no entanto, encontram-se ameaçados de extinção ou que passam por um corrente processo de degradação. Trata-se de lugares do planeta onde a conservação e de suas feições naturais fazem-se mais urgente. A criação do conceito de hotspots surgiu a partir de uma necessidade, fruto da seguinte problematização recorrente entre os ecologistas. Com tantas áreas naturais existentes no planeta, quais seriam os pontos de maior diversidade ameaçados de extinção e que precisam ser mais urgentemente conservados? Diante de tal questão, o ecólogo inglês Norman Myers elaborou em 1988 uma resposta a partir da elaboração do conceito de hotspots, que seria justamente essa área mais rica e que contam com urgência em termos de políticas públicas, tendo como critério a seguinte composição: áreas com 1.500 espécies endêmicas. Endêmicas é que se encontram só naquele local. Aquelas que só existem na região em questão. E que já perderam 3/4, gente, da sua vegetação original. Quer dizer que só sobrou 25% da vegetação original daquele local. Eles são considerados hotspots. No Brasil, há 2 hotspots. Marque a alternativa correta em que ambos os biomas são considerados hotspots. Bom, o primeiro bioma mais degradado no Brasil foi a Mata Atlântica, porque a mata nossa litorânea, ela existia de norte a sul no país. Por que foi o primeiro bioma mais degradado? Porque os colonizadores chegaram ali primeiro. E da Mata Atlântica original, gente, restou só 10% da vegetação original. E geralmente elas estão em parques de preservação ambiental. Então, esse bioma foi extremamente degradado. Nesse local tem grande quantidade de espécies endêmicas porque é um local meio isolado. É entre o mar, o oceano, né? E entre serras. Então, o animal, a planta, ela fica meio que isolada do resto do continente ali. Os rios, os peixes desses rios, eles não têm ligação com os rios do interior do Brasil,
porque eles nascem na encosta dessas serras e elas desagam no mar. Então, essas espécies ficaram isoladas e altamente adaptadas à Mata Atlântica. Então, quando você retira aquela vegetação ali presente, esse animal ele não consegue se adaptar a um outro tipo de local, ele não consegue migrar, porque ele está simplesmente isolado geograficamente devido à presença, à sua localização ali entre o mar e entre as serras, tá? E o outro bioma mais degradado atualmente é o cerrado. Por que o cerrado é o bioma mais degradado atualmente? Porque o nosso cerrado, que é onde nós estamos, né? Ele virou o celeiro do país nosso. A quantidade... hoje nós tiramos cerrado para poder plantar soja, para poder também criar gado, né? Então, nós viramos um celeiro e uma região agropastoril que fornece carne e que fornece grãos, não só para o nosso país, mas para exportação. E isso aí tem acabado com o nosso bioma, tá? Outra coisa é que o cerrado ele é o único bioma que ele interliga várias regiões do país. Então ele funciona como um corredor onde as espécies passeiam por ali. Então, se a gente tirar o cerrado, por exemplo, a onça pintada ela não vai conseguir passar, né, do Pantanal para o cerrado, para a Mata Atlântica. Ela vai ficar isolada. E quando o animal e a planta ficam isolada, se der uma queimada ali, ou se acontecer qualquer coisa, uma falta de chuva, uma alteração climática, esse bioma fica ameaçado, esses seres vivos ali ficam ameaçados de extinção. Por isso são os 2 hotspots hoje no Brasil. Vamos para a questão número 2. Então aqui ficou a alternativa da questão número 1, alternativa A, tá? Boa parte da floresta amazônica brasileira cresce sobre solos pobres. Professora, o solo da floresta amazônica é pobre? Sim, ele é pobre. Ele é superficial, ele é raso. Então, por que tem tanta planta ali? Porque várias plantas, várias folhas, várias plantas e animais morrem ali e são decompostos. Os decompositores reciclam isso e jogam sais minerais no solo, mas isso fica só na superfície do solo. Sem a planta, não vai ter esse enriquecimento, essa produção do Nigaura, né, dessa decomposição. E aí, o que vai acontecer? Vai ter um empobrecimento do solo e, consequentemente, não vai ter mais planta. Então, nós temos ali, ó, sua exuberância, portanto, deve-se ao fato de que uma grande proporção dos nutrientes advindos da própria floresta retorna à vegetação. Quando se derruba a floresta de uma área de dezenas de quilômetros quadrados e em seguida até-se fogo no local, como preparo para plantio, esse ciclo é interrompido, o que causa uma série de efeitos. Identifique corretamente a relação dos efeitos mencionados em 1, 2 e 3 com a derrubada e a queimada da floresta. Então, a primeira coisa que acontece, há um aumento a curto prazo da fertilidade do solo, porque por causa das cinzas, tá? Ali. Mas, como eu falei, só superficial. Na primeira chuva que tiver, esse solo não tem mais uma raiz de uma planta ali para manter ele ali. Os nutrientes, então, vão ser lavados do solo até o rio mais próximo, causando o empobrecimento do solo, que a gente chama isso de lixiviação, e causando também o assoreamento do rio, que a deposição do solo no rio vai fazer com que esse rio diminua o volume de água retido nele, porque ele vai diminuir de tamanho até ficar sem nada, tá? Até secar o rio. 2. Perda da biodiversidade devido à remoção de vegetais, não tem mais mata ali, não tem mais alimento para o animal também some. E 3, aumento temporário da evaporação de água da chuva que atinge o solo exposto. Então, o que vai acontecer? Choveu, essa água não vai drenar.
como eu falei para vocês, ela vai formar uma enxurrada e vai ocorrer a lixiviação. E vai aumentar, obviamente, a evaporação da água, porque ela não vai filtrar no solo. Então, a letra C é a correta aqui, na número 2. Agora, vamos ver a número 3. A número 3 é uma coisa tão cotidiana, né? Que a gente até é até engraçado falar disso aqui. Observe a tirinha abaixo e analise as alternativas abaixo com verdadeiro ou falso. Então, tem aqui uma tirinha sobre falta da água, aí tem um menino lavando o carro, vocês podem ver que ele tá jogando muita água de mangueira. Depois, no outro quadradinho, tem uma mulher escovando os dentes com a torneira aberta. O menino, né, enrolando lá fora do chuveiro, o chuveiro aberto, a água correndo. E aí sim, são vários desperdícios de água aqui que a gente tá vendo, várias cenas. E o que a gente tem aqui? A última imagem tem uma mulher falando que acha que o rio secou porque não tá tendo chuva. E isso é uma questão muito recorrente, né, no mundo. Por quê? Não é só pela falta da chuva, né, que falta água, mas principalmente por causa do desperdício. Então, são vários fatores. Então, vamos lá. Fatores meteorológicos, ou seja, a chuva, são importantes, mas não são os únicos responsáveis pela falta de água nas cidades, verdadeiro. A tirinha afirma que deve-se descuidar da higiene para economizar água. Não, em momento algum aqui ela fala que você não precisa escovar o dente. Você pode escovar o dente, mas você não precisa deixar a torneira aberta, né? O tempo todo. Então, falso. Lavar as mãos após usar o banheiro é uma boa forma de se prevenir de parasitose? Com certeza. O que você não pode é deixar a torneira aberta, escorrendo lá, né? Molha a mão, passa o sabão, fecha, molha a mão um pouquinho, fecha a torneira, passa o sabão, abre a torneira de novo e enxágua. Bom, parte da água desperdiçada evaporará e ajudará a formação das nuvens. Sim, parte dela, né? Não toda ela. E esse é o problema, né? Aquela água que ela é jogada no concreto, ela não se infiltra, então ela evapora. Se ela não infiltra, não há uma reposição do lençol freático, que é de onde a gente pega a nossa água, né? Do fornecimento da água nossa. E aí vai faltar água pelo excesso do desperdício. E a última, a falta de água prejudica apenas os moradores das grandes cidades? Não, gente, nós temos uma falta de água muito grande em zonas rurais, na própria agricultura é utilizado muita água e interfere em todo o regime de todos os locais, né, do nosso país. Então, a sequência correta ficou letra B. Ficou VF, VVF. VF, VVF. Letra B de bola. Número 4. Uma nova era geológica em nosso planeta, o antropoceno, perdão. O planeta retratado por Mafalda na charge apresentada seguiu uma evolução determinada pelas forças geológicas desde a sua origem há cerca de 4,5 bilhões de anos. Ao longo dessa jornada, passou por transformações significativas em suas crostas da atmosfera. A partir de 1950, o desenvolvimento humano e suas implicações no ecossistema terrestre crescem exponencialmente, conforme retratado em estudos da nova era geológica, denominada de antropoceno, podendo provocar um adoecimento no planeta, né? Então tá aqui a Mafalda, toda passando um monte de remédio no planeta, né? E fazendo vários curativos nele. Aí ele fala, né? A Mafalda cuida do planeta em função das diversas intervenções que ele sofreu e sofre. Este adoecimento do planeta se deve a quê? Letra A, mudança na integridade da biosfera. Né? Biosfera é todo e qualquer lugar que existe vida na Terra. Né? Então, mudou drasticamente
a qualidade do ar, a quantidade de água, a qualidade do solo, devido à nossa poluição, né? Então, a letra A correta aqui, ó. Bom, as outras, né? Por que tá errado? Letra B, a estabilidade de mudanças climáticas. Tem estabilidade de mudança climática? Não tem, é instável. Nós temos as passagens das estações, mas não é isso que adoeceu o planeta. As mudanças climáticas elas ocorrem devido a vários fatores, como a poluição, que é o caso do aquecimento global, mas não é uma coisa estável. A perda e ao ganho de ozônio na estratosfera, primeiro não tem ganho, né? Com esse gás CFC, teve só perda. Depois que se descobriu, trocou todos os aerosóis, todos os refrigeradores, colocou um gás hidroclorofluorcarbono, que não faz esse processo de destruição da camada de ozônio. Letra D, a carga equilibrada de aerosóis na atmosfera, né? Ela não consegue a carga equilibrada. A gente não tem uma carga equilibrada de aerosóis, né? Os CFCs liberados aí na atmosfera. Só para constar para vocês uma curiosidade, no período em que o planeta está passando agora, devido à quarentena, devido ao Covid, perdão, os países que estão fazendo quarentena e que conseguiram fazer, pelo menos em algum período, diminuíram o índice de destruição da camada de ozônio e alguns buracos da camada de ozônio chegaram a quase se fechar, porque diminuiu o índice de poluição, tá? Diminuiu a movimentação nossa, o planeta consegue se restabelecer, né? Se curar devagarzinho. E letra E, a redução de uso dos recursos naturais para a população. Foi a redução desses recursos que fez o planeta adoecer? Não, foi o excesso dele, né? Então, número 5. Analise a charge e responda ao que se pede. De acordo com a charge acima, podemos concluir que, gente, o Enem adora charge, tá? É um tipo de leitura e interpretação de texto, só que usando figurinhas, desenhos, coisas bem interessantes, bem diferentes, né? Mas a resposta está no próprio texto. Então, nós temos aqui, ó, o tanto de nuvem, né, sendo formada e o homem jogando lixo lá no meio da rua, né? Aí tá aqui, égua da chuva que vai cair. Meu bairro vai alagar de novo e a culpa toda é desse prefeito que não faz nada. Então, ele está colocando a culpa, a responsabilidade no prefeito e tirando a responsabilidade social dele, que está jogando lixo na rua e ó, o bueiro